tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ter informações sobre os cortes no orçamento para os institutos federais e universidades no ano de 2023. O ano letivo continua ameaçado. Veja também nosso assunto principal. O governo Lula vai trazer de volta a CEITEC, o Centro de Excelência em Eletrônica Avançada, que foi dissolvido pelo governo Bolsonaro. A única produtora de semicondutores, microchips da América Latina, deve retomar suas atividades. É sobre isso que a gente vai falar com o Silvio Júnior, que é presidente da Associação dos Colaboradores da CEITEC. Silvio, conta para a gente como é que está esse processo. Nesse momento, a CEITEC está ou não está funcionando, está ou não está liquidada? Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço aqui a oportunidade de, mais uma vez, poder levar a voz da Associação dos Colaboradores a todos, né? A CEITEC, ela continua, assim, em liquidação. O processo do Tribunal de Contas, ele não foi interrompido. Se acredita que agora, na transição do governo, esse processo vai ser paralisado. Existe um grupo de trabalho, do qual eu participo, em nome da associação, que trata, então, dessa transição de governo. O objetivo do governo é recuperar a empresa e colocá-la, então, dentro da política de Estado brasileiro, né, que é uma política de Estado que prevê aí, nos próximos anos, né, o crescimento não só de governo. Então, a CEITEC é uma indústria estratégica para o desenvolvimento nacional, tanto na parte de formação de recursos humanos, quanto na parte de fabricação e domínio tecnológico da cadeia produtiva total. A gente acredita que o governo, então, vai ter uma sensibilidade maior com essa empresa e vai ter um trabalho árduo também, que é para a recuperação do capital humano perdido, né? A empresa teve inúmeros colaboradores demitidos, são algumas áreas chaves da empresa, que envolvem, então, a parte do pessoal que faz o projeto do dispositivo, né, que faz a parte do desenho, também trabalha com a criptografia e testes de produtos, né? E também aquele pessoal que trabalha com a confecção do produto, a transformação do silício em chip, né, que a gente chama de engenharia de processos, né? E envolve tanto nas duas áreas, tem muito pesquisa e desenvolvimento, são colegas de alto nível, então são todos aí com mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então é uma tarefa árdua para o governo aí recuperar essa turma e colocar a CEITEC de novo nos trilhos. Mas então, Silvio, vamos bater o martelo aqui. Há um compromisso do atual governo, você está nesse grupo de trabalho, de recuperar a CEITEC, reintegrá-la ao patrimônio nacional e encerrar o processo de liquidação. Sim, sim. Existe essa preocupação, existe esse trabalho hoje feito pelo GT. O GT ele é um subgrupo do GT de Ciência e Tecnologia, né? Então, ele leva o nome da CEITEC, então, é o GT CEITEC, e ele traz, então, caminhos, né, para que o governo enxergue a empresa e trate ela da melhor maneira possível para recuperá-la, né? Se discute ainda, e vai se discutir muito o modelo que a empresa vai ser no futuro, se vai continuar exatamente como ela foi, ou vai migrar para alguma outra área, algum modelo, mas que vai trazer, sim, a questão de formação de recursos humanos, a questão de processamento de circuitos impressos, né, de circuitos integrados, desculpa, na linha de produção, envolvendo principalmente a fábrica da CEITEC, que foi a matéria tão discutida aí nesse processo de liquidação. Muito bem, a CEITEC, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, foi criado com a missão de desenvolver no país a capacidade de produzir microchips. E a empresa, apesar de receber um investimento considerado baixo para o desenvolvimento dessa tecnologia, teve algum sucesso. Vamos ver quais foram eles, e, inclusive, qual é o possível motivo que tenha levado a essa liquidação. Acompanhe. A CEITEC produziu, projetou e produziu vários chips já especializados para fazer rastreamento
de rebanho de produtos e identificação de pessoas. Você colocou muito bem aí, o primeiro que se fez foi um chip para fazer identificação de rebanho bovino. O chip que fica junto do animal tem um número único, como se fosse o CPF do animal, e com aquele número, então, você pode fazer o rastreamento de toda a história de cada animal, histórico de vacinação, por onde é que ele passou, e com isso rastrear a qualidade da carne desde o pasto até o varejo. Muitos países da Europa hoje só compram a carne se ela estiver sendo rastreada por meio eletrônico. Então, o Brasil, ao não colocar esse processo, ele pode, no futuro, vir a perder algum mercado também no âmbito dos produtos primários aí, para alguns mercados. Tá? Mas, como eu falei, esse foi o primeiro produto da CEITEC. Em seguida, vieram os chips de identificação de logística. Esses chips que ficam em etiquetas que se colocam em produtos e que permitem que o produto seja identificado sem ter que ter visão, ou nem sem ter que ler código de barra. Apenas com rádio, você pode identificar vários de maneira automática e rápida. Hoje, inclusive, os Correios do Brasil já estão implantando alguns sistemas de rastreamento de encomendas através de chips, e a gente sabe que o chip da CEITEC é um que estava homologado para ser usado no correio. Tá? Se fez também na CEITEC um chip para identificação veicular. Esse chip hoje já está no mercado, está circulando em 40% no mínimo da frota nacional para fazer pagamento de pedágio automaticamente através do chip. É um chip da CEITEC. Muitos não sabem, talvez tenha no seu carro um chip da CEITEC hoje funcionando. E como você falou também, importante projeto foi o do passaporte. O projeto do passaporte eletrônico é fruto de um convênio da Casa da Moeda com a CEITEC, que teoricamente deveria ter sido feito um trabalho conjunto das duas instituições. Foram quase 5 anos de trabalho entre projeto, testes, certificação do chip, certificação da empresa como na área de segurança digital, e conseguimos, então, fazer com um trabalho 100% nacional um chip e um software para passaporte eletrônico, que foi submetido a teste de segurança num laboratório especializado na Holanda, passou por todos os testes, não conseguiram quebrar a chave criptográfica do nosso chip, foi aprovado como sendo seguro, e temos a certificação internacional de um chip de passaporte. Você falou bem, são poucas empresas no mundo que conseguem fazer um chip que tenha essa certificação. Se não me engano, são ao redor de 8 empresas no mundo inteiro que estão capazes de fazer esse chip. A CEITEC é uma delas. Temos o chip, está funcionando, está homologado. Infelizmente, por razões que a gente não consegue entender ou ter todas as informações, o chip nunca foi comprado pela Casa da Moeda. Então, temos o projeto, temos o produto, foi um sucesso de engenharia, mas não comercialmente não foi utilizado. Tá certo, estamos de volta então. Pois é, terceirização do processo de produção do chip para o passaporte. O Brasil tinha conseguido desenvolver tecnologia para fazer esse chip, o governo liquidou a CEITEC e contratou uma empresa terceirizada. O que os associados da CEITEC pensam a respeito desse processo, dessa contratação de terceiro para produzir um chip que vocês levaram tanto tempo para desenvolver, Silvio? O que acontece, na verdade, é que o chip usado na Casa da Moeda para a fabricação do passaporte brasileiro, ele é um chip importado de uma outra empresa multinacional, e esse chip ele não tem a certificação de software que o chip da CEITEC tinha. Além do hardware da CEITEC ser certificado, o software também era certificado. Já esse chip que é utilizado, então, pela empresa Fedrigoni, que tem um contrato de exclusividade com a Casa da Moeda para o fornecimento das capas do passaporte, no qual o chip é inserido, se criou, então, uma justificativa de contratação da empresa, porque existe um processo, então, de notório saber, que eles alegam, do fornecimento dessa capa.
Porém, não é só a Casa da Moeda que fabrica passaportes, né? Nós utilizamos no passado outras empresas globais e testamos o chip da CEITEC nas capas dos passaportes e oferecemos para a Casa da Moeda. Então, essa solução da CEITEC, ela custava 30% mais barato do que a solução atual, mas mesmo assim, de certa forma, ela foi negada pela Casa da Moeda, mesmo atendendo todas as especificações necessárias para o chip do passaporte. A solução da CEITEC, ela era, então, intrinsecamente segura e atendia todas as especificações. E ainda era mais barato, né? Então, a gente do nosso ponto de vista dos associados, não há motivos, né, que justifiquem o fornecimento dessa exclusividade para a empresa Fedrigoni, né, que é ofertada pela Casa da Moeda num contrato que deve ser de longa data já, né? Em julho deste ano, durante a reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, integrantes do governo Bolsonaro defenderam a liquidação da CEITEC e apresentaram uma solução para a manutenção parcial da empresa. Vamos ver como foi. Assim, eu acredito que assim que esse processo de liquidação da CEITEC volte, né, seja essa paralisação que o TCU, de certa forma, impôs, né, a gente possa rediscutir a questão com o Ministério da Economia, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia vai levar, certamente, né, todo esse novo contexto, inclusive as questões relacionadas à OS, né? A OS foi selecionada, então esse processo continua, enfim, a questão da CEITEC, o que nós sentimos muito aqui, que causa uma certa angústia a todos nós, né, é que a CEITEC operando como vinha operando, no sentido crescente, e ela seria pouco afetada pela pandemia e teria uma grande oportunidade de ter mais componentes aí distribuídos no mercado. Mas, enfim, aí agora a gente tem que pensar, né, de uma outra forma. Mas eu concordo plenamente quanto aos programas de treinamento, eles têm que envolver, sim, o processo. Nós estávamos exatamente discutindo isso com a CEITEC e com a Unitec na época, para aproveitar a infraestrutura disponível aí lá na USP, na Unicamp, no CTI, viu, Júlio, e no próprio Eldorado, porque realmente é fundamental ter essa formação. Essas empresas que já estavam, que a gente já tinha, estavam pré-operacionais algumas, né? No caso da Unitec, CEITEC já operacional, é muito importante realmente ter toda essa preparação desses profissionais. As empresas de back-end tiveram uma certa facilidade, a Smart, quando implantou, por exemplo, que ela pegou exatamente a transição Itaú-Concid, então ela aproveitou grande parte dos profissionais, né, que atuavam nessas empresas, alguns até hoje ainda estão lá, então teve aí realmente foi mais fácil. Mas essas novas empresas agora e as empresas que a gente planeja que operem no Brasil precisarão realmente desse apoio. Muito bem, a proposta, pelo menos declarada do governo, depois de ter iniciado a liquidação da empresa, era de transformar a CEITEC num centro de formação de mão de obra. Vamos saber do Silvio, que é da CEITEC, se ele acha que isso é viável e o que está acontecendo na empresa nesse momento. Para onde foram os funcionários que foram desligados? Tem alguém trabalhando lá ainda? Como é que foi a absorção da mão de obra daqueles profissionais que a CEITEC e o Brasil haviam ajudado a desenvolver e formar, Silvio? Bom, o governo tinha feito uma proposta para a liquidação que envolvia a criação de uma organização social. E essa organização social, então, ela ficaria com os ditos talentos da empresa, né? Que isso gerou muita controvérsia em todas as áreas, né? Pois bem, essa organização social, ela acaba não
sendo criada, ela teve uma seleção de um edital que o governo federal colocou. Então a Softex é que ganhou ela concorreu livremente, né, e acabou ganhando esse edital, porém o contrato de gestão não foi assinado. Em virtude da natureza desse contrato, ele depender de ativos da empresa Ceitec e propriedade intelectual. Então, a Ceitec teria que, de fato, deixar de existir para que essa organização social herdasse da Ceitec, então, esses materiais e essas capacidades de propriedade intelectual. Já os funcionários, que deveriam ser pessoas chaves nessa formação da OS, foram todos não preservados, né? Então, o pessoal da área de design house e da área de processos, que compõem o maior número, eles foram demitidos. Então, não houve o aproveitamento dessa mão de obra ofertada. Então, teve um grupo de funcionários que se organizou e vendeu os seus times de trabalho para duas empresas que vieram se instalar no Rio Grande do Sul, que o nome delas, então, é a Ensilica e a Impinge, que acabaram herdando o time de design house da Ceitec, na grande maioria. Alguns colegas foram trabalhar em empresas estrangeiras, mesmo foram morar fora do Brasil, né, aonde permanecem. E o time de processos, engenharia de processos da Ceitec, também foram dispensados e tiveram um pouco mais de dificuldade de permanecer no Brasil, aqueles que queriam continuar no ramo, né, porque exige uma infraestrutura de fábrica, sendo que a Ceitec é a única com a sua característica na América, abaixo da linha do Equador, né? Então, fica para essas pessoas bem difícil manter a sua atividade laboral sem ter uma indústria de semicondutores funcionando no Brasil. Então, hoje a gente vai ter essa preocupação, né, daqui para frente, de como contatar essas pessoas e ver quem está disposto ainda a regressar, né, para a empresa Ceitec, para dar continuidade naquelas atividades que faziam antes. A iniciativa de liquidar a empresa brasileira Ceitec contrasta com um momento mundial em que nós temos falta de microchips e os países disputando essa tecnologia. Vamos dar uma olhada como é que está esse cenário, quais são os prejuízos e as oportunidades que o Brasil pode perder caso a Ceitec seja diluída. Desenvolver capacidade técnica para a produção de microchips é considerado uma atividade estratégica para qualquer país, de modo a evitar que a indústria nacional seja dependente dos países produtores, como a China, por exemplo. Atualmente, o mercado mundial enfrenta uma crise por conta da escassez do produto, que afeta diretamente a indústria, entre elas a produção de automóveis, que levam entre 600 e até 1.200 chips em um único veículo. Quero ressaltar que a falta de semicondutores no mercado e que implicações isso trouxe. Quer dizer, na verdade, desde 2020, sentimos a falta de semicondutores, há uma falta no mercado. Isso começou inicialmente já em 2019 e 2020, por eventos climáticos, tanto em Taiwan, Japão e Texas, Estados Unidos, que reduziu um pouco a produção, afetou a produção. Em seguida veio a pandemia, que por sua vez também trouxe alguma perturbação na produção, e a pandemia em si trouxe uma maior digitalização da sociedade, aumentando a demanda por equipamentos digitais, né, para eventos virtuais. E também, ao mesmo tempo, nesses anos, houve um forte aumento do uso dos chips em veículos, né? Em 2021, o problema impediu a produção de cerca de 10 milhões de carros em todo o mundo, 345 mil deles só no Brasil. E a crise continuou em 2022, sendo agravada pela guerra na Ucrânia, que era responsável por grande parte da produção de gás neon, fundamental para a gravação dos microchips. Mesmo com a condição estratégica e diante da crise,
Desde 2019, o governo Bolsonaro tem insistido na liquidação da Ceitec, que só não ocorreu ainda por conta da mobilização de sindicatos, lideranças políticas e de ações como a do Tribunal de Contas da União, que tem freado a liquidação. A justificativa do governo para encerrar as atividades da empresa é de que não há lucro na atividade e que a Ceitec nunca correspondeu aos investimentos feitos. O argumento é amplamente rebatido por autoridades especialistas na área. Se fala aí que a Ceitec recebeu mais de 600 milhões de reais nessa década de funcionamento, e esse valor, evidentemente, que não é um valor baixo, e para nós, então, pessoas, né, cidadãos, é um valor bastante expressivo e chega a impressionar. Mas pensa o seguinte, para se manter uma empresa de microeletrônica, ou se criar e manter uma empresa dessa, esse valor é extremamente baixo, é muito baixo. Se a gente comparar com aquilo que os países mais desenvolvidos na área investem anualmente, esse valor é ridiculamente pequeno. Os países desenvolvidos hoje não falam em investir menos do que bilhões de dólares. E nós estamos falando de uma empresa que recebia do governo federal 80 milhões de reais por ano para funcionar. Mesmo em termos do orçamento do governo brasileiro, esse valor é muito baixo. É só você pegar as conversas que se rolam hoje no Congresso, em função de emendas e tal, sempre se fala em bilhões. E a Ceitec custava 80 milhões por ano para se manter. Uma empresa desse tipo, nessa área, tá, de fabricação de chips, a empresa ela demora bastante para dar retorno. Essa área é uma área muito complexa, realmente muito complexa, e os retornos vêm a partir de 10 a 15 anos depois que a indústria está estabelecida. Tá? Por essa razão que em vários países, praticamente em todos os países do mundo, que hoje tem uma indústria de microeletrônica, né, que fazem chips hoje comercialmente, eles começaram sempre com apoio público, porque não existe ninguém no setor privado que considere colocar tanto dinheiro com um retorno a tão longo prazo. Então, normalmente, para um país se desenvolver nessa área de microeletrônica, tem que ter recurso público. E, como eu falei, o retorno demora de 10 a 15 anos para aparecer. Cobrado uma empresa como a Ceitec, num tipo de trabalho que a gente sabe que o retorno é a longo prazo, cobrar resultados assim num prazo desses é injusto, né? É uma coisa que não se faz ou demonstra pelo menos desconhecimento da área da microeletrônica. Né? O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já com mais informações sobre o possível retorno da Ceitec às atividades. Um instante só, não saia daí. Em um mundo cada vez mais conectado, dominar a tecnologia é antecipar o futuro. Desenvolver soluções inovadoras que facilitem a comunicação e simplifiquem processos é fundamental para o crescimento econômico das nações modernas. Em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, está localizada a Ceitec S.A., única empresa da América do Sul capaz de produzir circuitos integrados em escala comercial. Fundada em 2008, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que desempenha o papel estratégico de fortalecer a indústria de microeletrônica no Brasil. A Ceitec é resultado de uma política de fortes investimentos do governo federal para desenvolver e fornecer chips para necessidades do país. Com o foco no futuro, a Ceitec S.A. tem a missão de posicionar o país como um player global no mercado de semicondutores. A empresa contribui para colocar o Brasil no seleto grupo de países que se destacam no mercado mundial de microeletrônica.
numa área de 14.700 metros quadrados. A Ceitec conta com uma estrutura física ampla e moderna, projetada especialmente para o desenvolvimento e produção de semicondutores. Com uma design house e uma fábrica na mesma operação, a empresa é capaz de oferecer serviços do início ao fim da produção de circuitos integrados. Muito bem, Silvio. As pessoas que defendem aí a liquidação da Ceitec têm um argumento fantástico. Dizem que a empresa recebeu muito investimento e que não deu lucro nesses anos de pesquisa. O que vocês da Ceitec têm a dizer sobre isso? Olha, isso é uma tremenda falácia, né? Porque o que foi investido na Ceitec em uma década, ela não representa 10% hoje de uma indústria do estado da arte, né? Então, eu diria que até menos hoje com essa questão de conversão do câmbio, né? Então, a gente estaria aí em 5%, 3% do investimento de uma indústria no estado da arte. E uma questão que é mal entendida por todos, né? A Ceitec, de fato, ela tem uma tecnologia madura. Se nós olharmos os nós tecnológicos, os tamanhos críticos que podem ser fabricados dentro da unidade fabril da Ceitec. Lembrando que o time do design, quem projeta, ele é livre para acompanhar o estado da arte e terceirizar, então, essa capacidade de produção em qualquer fábrica global, que é o que os grandes produtores de chips fazem, né? O pessoal que trabalha nos Estados Unidos não fabrica nos Estados Unidos, fabrica na Ásia, justamente porque lá existem as fábricas mais modernas. Pois bem, já na Ceitec, nós temos uma tecnologia que ela é mais madura, que é da ordem dos 350 nanômetros. Essa tecnologia, na época, ela era muito apropriada para fazer dispositivos de processadores, por exemplo, 386, 486, que é o nó tecnológico compatível com a Ceitec. Acontece que o mercado de semicondutores, como a tecnologia evolui, tanto para diminuir o tamanho da dimensão crítica, a chegar nesses dispositivos que nós falamos hoje nos celulares, que tem na ordem aí dos 5, 7, 3 nanômetros, que é o que se deseja, outras tecnologias também, elas aperfeiçoaram os seus processos de fabricação e acabaram entrando, então, na rota das fábricas de semicondutores. Então, hoje nós temos dispositivos de potência, os IGBTs, nós temos dispositivos fotônicos, nós temos dispositivos sensores para as áreas da saúde, agronegócios, dispositivos automotivos que são fabricados em fábricas como a da Ceitec. É uma questão de enxergar o mercado como um todo e proporcionar, então, que essas tecnologias sejam melhores aproveitadas. O governo federal, certamente, eu tenho certeza disso, ele nunca entendeu, nunca compreendeu a ferramenta Ceitec na mão dele, porque sempre fez comparações pífias, dizendo que a tecnologia era ultrapassada, que não tinha mais o que fazer com aquilo ali, que era um erro continuar investindo naquela indústria. Mas nós sabemos que não. Quem é da área entende que existem ainda N oportunidades. O setor aeroespacial, o setor da defesa, trabalha com dispositivos robustos, que são dispositivos que são feitos em fábricas como a da Ceitec. Então, existem N planos de negócios que podem ser feitos para aquela empresa. Basta que eles sejam bem pensados, bem estruturados, e aí sim, com projetos sérios, aí se pode evoluir a questão, seja ela de parceria público-privada, seja ela de transformar a empresa num outro tipo de CNPJ, enfim, alternativas sérias não faltam. O problema é se é míope, sem conhecimento e ter o poder da caneta na mão, que foi o que aconteceu no último governo. Agora, para que a gente esclareça essa questão da viabilidade do investimento, a liderança de Taiwan na produção dos chips de última geração, nós, com investimentos realísticos, aquilo que o Brasil pode fazer, podemos alcançar essa maturidade tecnológica na Ceitec? Em quanto tempo vai demorar isso depois desse processo de liquidação que nós tivemos? Bom, para nós nos compararmos com Taiwan, nós teríamos que ter um investimento muito pesado na formação de recursos humanos, que hoje é o gargalo mundial. Não é só o Brasil que não tem essa formação. Todos os países hoje demandam por esse tipo de profissional. Ele está em alta, tá? Evidenciado após a pandemia, né? Durante e pós-pandemia.
para o Brasil se tornar uma Taiwan, teria que investir muitos bilhões de dólares aí para o Brasil se transformar, ter um parque industrial semelhante. Então, a CEITEC, ela não tem a pretensão de concorrer com Taiwan, mas ela tem a pretensão de continuar formando recursos humanos, tendo uma linha de produção de baixa escala que possa atender demandas específicas de mercados. Nós não precisamos trabalhar com um commodity na mão, brigando por centavos, né, o custo desse produto. Mas nós podemos ter produtos de alto valor agregado e, aí sim, num plano de negócio adequado, alavancar a empresa e torná-la lucrativa, se esse for o desejo, né, e a preocupação de sucesso da empresa, porque nós não medimos o sucesso da empresa com a questão do retorno financeiro, mas sim com todo o ecossistema que ela proporciona. O retorno financeiro é apenas mais um dos itens que trariam, né, o sucesso, mediante principalmente a população que muitas vezes tem uma dificuldade de entender as cifras que envolvem o mercado de semicondutores e também o quanto dinheiro, né, e qual é o retorno que isso traz para a sociedade brasileira. Isso foi um pouquinho entendido na pandemia, mas ao mesmo tempo as pessoas não se deram conta que ao ligar o carro tem semicondutor, dentro da geladeira tem semicondutor, no fogão tem semicondutor está na televisão. Então, existem milhões de aplicações que o semicondutor está presente. E não é somente aquele semicondutor de última tecnologia que é o que eu demando. Nós demandamos todos eles, uns mais e outros menos. E a CEITEC pode, então, se enquadrar nessas demandas específicas. E qual que é essa formação que você disse que é necessária para atuar no campo de semicondutores? Quem é o profissional que o mercado está procurando? Bom, hoje o mercado de formação de recursos humanos que forma engenheiros ou analistas de tecnologia da informação, eles estão ligados à questão de projeto de semicondutores. Nós temos cursos específicos após a graduação que vão trazer para esse profissional, então, o caminho, né, para ele ser um projetista digital, um projetista analógico, um verificador, um desenhista de criptografia de softwares específicos embarcados para semicondutores, ou nas outras áreas da engenharia, a física, a química, que vão entender de como ocorrem os processos físico-químicos dentro do semicondutor, dentro do silício, que vão fazer as conexões, as barreiras, vão proporcionar que aquele sinal 0 ou 1 ele trafegue dentro do dispositivo, e isso ocorrendo milhares de vezes por segundo, né, que vão processar as informações que nós demandamos. Então, esses profissionais, eles são profissionais de difícil formação, porque exigem uma área que o Brasil atualmente não consegue formar muito, que são no campo das exatas, e uma formação de longo prazo, uma formação que envolve muitas vezes o indivíduo chegar num doutorado, num pós-doutorado, além dos cursos intermediários que ele faz. Então, é um indivíduo que vai pelo menos ter 15 anos de estudo para se formar na área. Obviamente, que se nós tivermos uma indústria como a da CEITEC, isso proporciona muito o contato dele com a fabricação, com as ferramentas de design, com a validação, verificar o seu projeto, ver que de fato que ele funcionou, atualizar o dispositivo. Isso exige esse ecossistema todo. E, obviamente, acompanhando, né, o nó tecnológico, tentando se programar para as evoluções, para os saltos que vão acontecer, e está sempre pronto, né? Então, por isso que eu falo, é um caminho que o Brasil vai ter que investir muito e vai ter que segurar esses profissionais. Não adianta só formar, porque daí nós estaríamos entregando de mão beijada para os países aí de primeiro mundo que demandam e pagam muito bem, remuneram muito bem por eles. Imagino eu que no grupo de transição hoje vocês estão discutindo formas não só de criar esse profissional, formar essa pessoa, como de mantê-lo aqui no país. Tem alguma coisa que você possa adiantar para a gente, Silvio? Infelizmente, eu não posso adiantar nada ainda nesse sentido, mas é uma preocupação que nos cerca, assim, como
como formar e reter esses talentos aqui, né? Uma vez que se sabe o custo que é para o Estado brasileiro da formação desses indivíduos, a gente não pode abrir mão de formá-los, independente de não ter hoje um ecossistema que eles fiquem retidos aqui. E o nosso objetivo é criar esse ambiente, remunerar as pessoas de forma atrativa e criar elos da cadeia que desenvolvam, né, essa tecnologia em solo nacional, e aí sim a gente tenha uma massa crítica aqui interna para almejarmos, né, o próximo passo, que é cada vez mais tornarmos, então, a tecnologia, trazermos ao mais próximo ao estado da arte possível a tecnologia. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você confere as informações sobre o corte nas bolsas de pesquisa brasileira. Teve protesto na frente do INPE. Um instante só, não sai daí. Mais tornarmos, então, a tecnologia, trazermos ao mais próximo ao estado da arte possível a tecnologia. Programa Brasil Consciência intervalo e nas secções sobre o corte nas bolsas de pesquisa brasileira. Teve protesto na frente do INPE. Um instante só, não sai daí. Você confere as informações sobre o corte pesquisa brasileira. Teve do INPE. Um instante só, não sai. Você confere as informações sobre o corte pesquisa brasileira. Teve do INPE. Um instante só, não sai. Você confere as informações sobre o corte pesquisa brasileira. Teve do INPE. Um instante só, não sai. Você confere as informações sobre o corte pesquisa brasileira. Teve do INPE. Um instante só, não sai. Você confere as informações sobre o corte pesquisa brasileira. Teve do INPE. Um instante só, não sai. Nós queremos a nossa bolsa. Bolsa é salário. Somos profissionais da ciência e tecnologia no país. Nossos amigos estão deixando o país devido à desvalorização da ciência. Esse desgoverno está acabando com a ciência e tecnologia no país. Chegou a hora de dar um basta. Queremos assegurar o nosso direito à permanência na pós-graduação, à existência em São José dos Campos e a todos os bolsistas do país. São 200 mil bolsistas afetados, muitos deles ainda no exterior, sem saber de onde arrecadar recurso para sua permanência. No INPE, somos 150 alunos sem bolsa.
nome é Thaís, eu sou mestranda em Sensoramento Remoto aqui pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atualmente sou representante da ABPG, que é a Associação de Bolsistas e Pós-Graduandos, sou diretora-geral representando, e hoje estamos aqui nesse ato, nessa mobilização, contra o corte e contra o não pagamento das nossas bolsas, né? Desde 30 de novembro, o governo decretou o corte e o congelamento de todos os recursos da CAPES para fazer o pagamento dos 200 mil bolsistas brasileiros e do exterior. Então, desde o 5º dia útil, a gente não recebe o nosso salário, né? E a nossa bolsa é o nosso salário, é dedicação exclusiva, então a gente não pode ter outra fonte de renda. Nós somos profissionais que estamos aqui lutando pela ciência, pela tecnologia, e a gente não recebeu. Muitos dependem disso para pagar aluguel, para se alimentar, para voltar para suas casas. Então a gente está aqui no Dia Nacional da Paralisação, acompanhando junto com a ANPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Estamos aqui manifestando e reivindicando os nossos direitos e o pagamento nesse momento das nossas bolsas. Outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então a gente Nacional da Paralisação com a ANPG, acompanhando graduandos, Nacional de Pós-Graduandos, e o pagamento nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então a gente Nacional da Paralisação com a ANPG, acompanhando graduandos, Nacional de Pós-Graduandos, e o pagamento nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então a gente Nacional da Paralisação com a ANPG, acompanhando graduandos, Nacional de Pós-Graduandos, e o pagamento nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então a gente Nacional da Paralisação com a ANPG, acompanhando graduandos, Nacional de Pós-Graduandos, e o pagamento nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então a gente Nacional da Paralisação com a ANPG, acompanhando graduandos, Nacional de Pós-Graduandos, e o pagamento nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então a gente Nacional da Paralisação com a ANPG, acompanhando graduandos, Nacional de Pós-Graduandos, e o pagamento nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então nesse momento da outra fonte a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência, que a gente não recebeu, muitos pagar aluguel para se alimentar, para então
outra fonte. A gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais, então pela ciência que a gente não recebeu. Pra pagar aluguel, pra se alimentar, pra... Então, nesse momento
da outra fonte. A gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, nesse momento da outra fonte, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais pela ciência que a gente não recebeu. Para pagar aluguel, para se alimentar, para então, a gente não pode ter outro, nós somos profissionais